Bem-vindo a mais uma aula do curso de Fundamentos da Eficiência Energética. Na aula de hoje, vamos falar sobre as fontes tradicionais de energia. Bom, o nome fontes tradicionais de energia é porque essas fontes já têm um legado histórico e estão sendo utilizadas pela humanidade há bastante tempo. Hoje a gente vai entender como que essas fontes funcionam e como a energia, principalmente a energia elétrica, é produzida a partir delas. A primeira fonte que a gente vai tratar são as fontes termoelétricas. Elas correspondem a uma grande parcela da matriz energética, né? Todas aquelas fontes que eu citei do petróleo, para gerar eletricidade, ele vai passar por uma termoelétrica, a cana-de-açúcar também vai passar por uma termoelétrica, a energia nuclear é um tipo de termoelétrica, as biomassas, biogás, enfim, todas essas fontes se enquadram nessa categoria aqui. A sequência de transformação, as conversões de energia que ocorrem para a produção de energia elétrica, em geral vão seguir esse fluxo aqui com algumas variações de uma fonte para outra. Em geral, a gente parte de uma energia química, a gente parte de alguns materiais cuja fonte de energia que armazenam é essa fonte de energia química, essa seria a energia primária. Essa energia vai passar por uma transformação para se tornar energia térmica. Em geral, essa transformação é uma reação de combustão, eu vou queimar esse material e a partir dessa reação de combustão vou produzir calor. Essa energia térmica, por sua vez, vai ser convertida em energia mecânica através de uma turbina. A energia mecânica, uma das formas dela se apresentar é o movimento de rotação de um eixo. Essa energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica através de um gerador. Na figura que eu coloquei aí no slide, mostra um exemplo de uma termoelétrica, não é o único. Essa é uma termoelétrica a vapor, chamado ciclo Rankine. A gente vai ter uma fornalha, que é onde a energia química do combustível está sendo transformada em calor. Então, esse combustível, ao ser queimado, está produzindo calor. Esse calor é utilizado para aquecer a água até que ela chegue no ponto de vapor. Esse vapor vai ser transportado até uma turbina. Essa turbina, ao girar, tem seu eixo acoplado a um gerador elétrico. E aí a gente tem a última etapa da transformação de energia. Ao passar pela turbina, esse vapor vai se condensar, ele vai se tornar água novamente. E aí ele vai ser bombeado e esse ciclo vai se fechar com esse mesmo volume de água percorrendo todas as etapas aí. Essa é uma das maneiras de fazer a conversão de energia, mas não é a única. Se a gente pega uma termoelétrica a gás, por exemplo, e aí não tem essa parte de vapor. Dentro da turbina a gás, a reação de combustão do gás com o oxigênio é utilizada sem todas essas conversões diretamente na turbina para produzir energia mecânica. Se eu pegar, por exemplo, uma energia nuclear, eu não vou ter essa queima do combustível. A própria reação nuclear já libera o calor que vai gerar o vapor de água e aí seguir o restante do processo. Então, dependendo do tipo de fonte utilizada na termoelétrica, vou ter algumas variações nesse processo. Quais são essas principais fontes na termoelétrica? Pensando num cenário global, a principal fonte para a energia termoelétrica é o carvão mineral. Seguido dele aí, nós temos o gás, os derivados do petróleo, o urânio, que é o combustível utilizado nas usinas nucleares, e depois disso a biomassa e o biogás. A biomassa é todo o resíduo da produção, seja da produção industrial, vegetal, urbana, que é um resíduo sólido. Esse resíduo é chamado de biomassa. Quando esse resíduo é um resíduo gasoso, ele é chamado de biogás. E aí essas duas fontes, a biomassa e o biogás, podem ser utilizados como combustíveis nas termoelétricas. E aí, importante fazer uma distinção, as primeiras 4 fontes que eu citei como exemplo aí são fontes não renováveis. A biomassa e o biogás é uma fonte renovável de energia. A outra fonte tradicional que a gente vai tratar são as hidrelétricas. Bom, o princípio de funcionamento de uma hidrelétrica é mostrado nessa figura aí. A gente vai ter uma barragem segurando o fluxo do rio aí, e essa barragem vai criar um desnível entre o nível amontante, né, que é como a gente chama o sentido da nascente do rio, e a jusante, que é o sentido para que aponta a foz do rio. Criando esse desnível, a gente vai ter uma diferença de energia potencial entre um nível e outro.
Essa diferença de potencial entre um nível e outro pode ser explorada para a produção de energia. Então a água vai ser conduzida, e aí estão os condutos, até uma turbina. Essa água vai chegar com uma pressão e uma vazão bastante interessantes para ter força para acionar essa turbina. E esse movimento da água vai fazer a turbina girar. Acoplado a essa turbina, a gente vai ter um gerador elétrico e a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Esse é o processo de produção de energia elétrica em uma hidrelétrica. A gente tem alguns tipos de hidrelétrica. E aí citei 4 aqui para a gente poder falar sobre elas. A primeira é a hidrelétrica fio d'água. Vou fazer a primeira distinção entre a fio d'água e as centrais de acumulação, né? A hidrelétrica fio d'água é aquela hidrelétrica cujo reservatório não tem capacidade de segurar o volume do rio durante longos períodos. Ela vai ter um reservatório, ela consegue armazenar, mas durante um intervalo de algumas horas ou no máximo alguns dias. Então, em geral, esse reservatório vai ser um reservatório pequeno. Já as centrais de acumulação vão ter grandes reservatórios de água, capazes de armazenar essa água durante semanas ou até meses aí. Então, as centrais de acumulação, elas têm uma capacidade de sobreviver, de suportar períodos de estiagem muito mais longos do que as centrais a fio d'água. Por outro lado, também, o impacto ambiental causado pelas centrais a fio d'água é muito menor do que das centrais a acumulação. Então, tem essa troca aí. Um novo modelo de hidrelétrica que tem surgido são as hidrelétricas reversíveis. Essas hidrelétricas, na verdade, funcionam como um sistema de armazenamento de energia. É normal acontecer, durante alguns momentos do dia, outras fontes de energia terem uma capacidade de geração mais abundante. E aí, essas fontes, a gente vai deixá-las gerarem o máximo de energia que elas puderem, e a hidrelétrica fica meio ociosa. Qual que é a ideia da hidrelétrica reversível? Nesse período em que a hidrelétrica está ociosa, a gente, ao invés dela gerar energia, ela vai bombear a água de um reservatório mais baixo para um reservatório mais alto, de tal forma que ela vai acumulando água nesse reservatório mais alto. Em outro momento do dia em que essas fontes as outras fontes estão gerando menos energia, essa água que foi acumulada é utilizada para a geração de energia. Então, a hidrelétrica ela vai funcionar como uma bateria gigante, armazenando energia nos momentos em que há maior oferta e gerando energia a partir dessa energia que ela guardou nos momentos de menor oferta. Uma alternativa muito interessante, tem sido explorada em diversos locais do mundo. No Brasil, ainda há poucas iniciativas nesse sentido. E um último tipo de hidrelétricas são as pequenas centrais hidrelétricas, também chamadas de PCH. Essas hidrelétricas, em geral, vão ter um tamanho muito pequeno, né? Nada comparado às grandes hidrelétricas que a gente está acostumado a ver no Brasil. Mas elas vão utilizar qualquer fluxo de um córrego, de um pequeno rio que se mantém ao longo de todo o ano, é um rio que não se seca completamente, ele vai ser utilizado para a geração de energia elétrica. Em geral, as PCHs não vão ter reservatório ou vão ter um reservatório muito pequeno. Bom, essas são as duas principais fontes de energia, são as fontes mais tradicionais de energia e elas garantem uma estabilidade do suprimento de energia, porque essas duas fontes que eu mostrei para vocês, essas fontes tradicionais, elas têm uma capacidade que eu consigo controlar o quanto de energia elas estão produzindo. Nas termoelétricas, controlando a quantidade de combustível que entra na reação química, nas hidrelétricas, controlando a abertura da torneira, vamos colocar assim, controlando a vazão que é utilizada para a geração de energia. Isso é muito interessante para a gente ter um controle, para a gente ter uma previsibilidade da geração de energia. O grande desafio dessas fontes tradicionais é que o investimento para construí-las é muito alto. E no ritmo de crescimento que elas têm mostrado nos últimos anos, não é capaz de suprir a demanda esperada de energia nesses próximos anos. Então, a partir desse problema, surgiu a necessidade precisamos de outras fontes de energia, que são as fontes alternativas de energia, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.